Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa manhã, gostaria de compartilhar uma palavra com você. Essa palavra que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Diz assim: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Amém? O Senhor, eu quero que você repita aí na sua casa: o Senhor é a minha herança. Declare isso com força, com fé. Às vezes, amados, nós temos nos comportado diante do Senhor como um filho que não tem nada, como um filho que é rejeitado, como um filho bastardo. Sabe aquele filho que foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe? O Senhor, Ele não quer que você se sinta assim. O Senhor quer que você entenda que Ele é a sua herança. Que você tem uma herança e essa herança é preciosa. Você já imaginou, amado? Você tem um privilégio enorme. Você é amado pelo Senhor e o Senhor está dizendo que você tem herança e a herança é Ele mesmo. Aí você pode dizer para mim, pastora, mas essa passagem está lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Então essa promessa não é para mim. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Em 1 Pedro, a partir do versículo 5, amados, o Senhor está falando para nós que nós somos também como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo. Você é sacerdócio santo. Você foi escolhido para isso. Então você pode ser chamado de sacerdote. A palavra de Deus diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então você é um sacerdote. Por quê? Porque você merece? Não, porque Cristo veio e Ele te tornou assim. Ele te deu autoridade para viver assim, para entrar diante de Deus e oferecer sacrifício. O que é um sacerdote? Na época do Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Ele entregava ofertas ao Senhor, ele ia lá e ele sacrificava ao Senhor, para que o Senhor perdoasse os pecados. E hoje, amado, não há necessidade de que um sacerdote entre diante da presença do Senhor por nós. O Senhor mesmo já fez isso de uma vez por todas. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, fez isso de uma vez por todas por nós. E hoje nós podemos adentrar diante do Santo dos Santos, diante da presença de Deus, e nós podemos oferecer sacrifícios a Ele, sacrifícios de adoração. Nós podemos nos derramar. Então essa promessa é para você sim, você tem herança e a sua herança é o Senhor, é o próprio Senhor. Olha o privilégio que você tem e às vezes você está aí cabisbaixo, você está aí abatido, qualquer circunstância tem te tirado da presença de Deus, qualquer circunstância tem feito você parar de caminhar, quando o Senhor está dizendo, olha, você tem herança. A sua herança não é uma herança qualquer, não é uma herança que se corrompe, não é uma herança que acaba, mas é uma herança eterna. É o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra. Isso é poderoso, amado. Isso é poderoso para a tua vida. Lá na palavra que nós meditamos ontem, que o pastor Edson esteve ministrando durante a palavra ontem, ele falou sobre o filho pródigo. E quando nós paramos para pensar sobre o filho pródigo, eu tenho certeza que você já tem ouvido muito sobre ele. As pessoas começam a falar sobre... Essa é uma pregação muito conhecida, desde que eu era pequena, eu lembro dessa palavra. Mas o Senhor nos traz revelações poderosíssimas para que nós possamos nos render a Ele, para que nós possamos compreendê-lo, para que nós possamos desfrutar de quem Ele é verdadeiramente. Amado, alguns pontos que eu quero trazer com você, para que você compreenda, para que você venha desfrutar dessa vida de filho, de filha de Deus.
Amado, quando nós vemos, se você quiser meditar, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Lucas, que foi lido, né? Ontem foi lido sobre essa passagem, sobre o filho pródigo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11, vai retratar a história do filho pródigo. E eu não estou dizendo aqui que você é um filho pródigo, mas eu quero trazer ensinamentos que muito tem falado ao meu coração nessa manhã. Amados, quando nós vemos a palavra do Senhor, diz assim, Jesus ele está contando uma parábola. Quer dizer que uma parábola não é uma história verdadeira, mas é uma história que o Senhor usou para nos ensinar, para trazer um ensinamento para nós. E eu quero te convidar a aprender isso nessa manhã. Amém? Abra o seu coração para o Senhor e separe esse tempo para que o Senhor fale ao teu coração mais e mais. Ele já tem falado muito ontem e hoje o Senhor continua ministrando ao meu coração, por isso eu estou aqui para compartilhar com você. A palavra diz assim que Jesus disse, um homem tinha 2 filhos, né? Essa parábola que Jesus estava contando. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Amém? Então, amado, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E aí, o que esse pai faz? Ele reparte sua propriedade entre eles. Então, amado, nesse momento você pode pensar, esse pai, ele não morreu. Ele tinha a opção de dizer para esse filho, não vou repartir essa herança, por quê? Porque eu não morri, você não tem direito nela. Certo? Ele está certo, ele estaria certo. Mas a palavra vai nos dizer que ele repartiu entre eles essa herança. Independente. Por quê? Por que ele decidiu fazer isso? Amado, quando nós entendemos essa parábola, quando nós vemos o decorrer dela, nós vamos perceber que esse filho, ele gasta dissolutamente toda essa sua herança. Ele achava que essa herança faria alguma diferença. Às vezes, na casa do pai não estava confortável. Ele teria que prestar conta, ele teria que obedecer, ele teria que trabalhar. Mas, amados, ali ele não estava reconhecendo que o próprio pai era a herança que ele tinha. E somente no momento em que ele perde isso, é que ele valoriza. É somente no momento em que ele está distante do pai, que ele valoriza quem era o pai. Amado, isso é tremendo. Amado, não é necessário o Senhor, ele deixa um ensinamento riquíssimo para nós, para que não haja necessidade de nós nos afastarmos do Pai, para reconhecermos que o Pai é suficiente, amém? Aleluia, glória a Deus. Amado, não deixe que a cobiça desse mundo, que as ilusões deste mundo, às vezes esse jovem estava ali pensando, ele era novo, às vezes ele não tinha passado tantas experiências com o pai como o mais velho, porque aqui você vai ver que o filho mais velho ficou ali, ele não pediu. Ele poderia naquele momento falar, pai, aproveitando a viagem, né, já que o senhor já repartiu mesmo, dá a minha parte também que eu já vou. Amado, o mais velho, acho que ele não vai retratar sobre ele, mas provavelmente ele já tinha entendido quem era o Senhor. Ele já tinha vivido experiências, quem era o Senhor no sentido do que o Senhor quer nos ensinar, amém? Não leve por outro lado. Esse filho mais velho já entendia quem era o pai, ele já sabia quem era o pai. Amado, nós vamos ver que o pai também tem que tratar com esse filho, mas esse filho não saiu. Ele não foi embora, ele não pegou a sua herança. Ele ficou ali servindo ao seu pai fielmente. Amado, então não deixe que a circunstância, que os prazeres, que as situações, sabe? Que lá fora muitas vezes você pode pensar, nossa, lá parece tão agradável aos meus olhos, tem tantos amigos, tem tantos prazeres. Não deixe que as coisas do mundo te atraiam de maneira que você venha perder a essência, que é estar perto do Pai, sabe? Esse filho mais novo, ele foi e ele bateu a cara. Mas somente no momento que ele vai, que ele vê o quanto estava difícil lá fora, em que acaba tudo, onde ele não tem mais para onde ir, ele reconhece que o Pai, que a casa do Pai era o melhor lugar para estar. Amado, e algo que o Senhor tem nos ensinado, tem me ensinado hoje
que o Senhor se compadece dos filhos que não o reconhecem como herança. Independente, amado, se você saiu da presença de Deus, o convite de Deus para você hoje é: volta para casa. Volta para casa. O Pai te espera. Às vezes envergonhado, às vezes mal cheiroso, às vezes, machucado, ferido, entristecido, com remorso no seu coração, mas volta para casa. Amado, o Pai, Ele não quer apontar o dedo na sua cara e te dizer: filho, por onde que você andou? Olha só o que você fez, bem feito, agora você vai pagar por tudo que você fez. Você vê que a atitude desse pai não foi essa. Então, se arrependa, caia em si, volte para a presença do Pai, volte para a casa do Pai. O Pai se compadece dos filhos que não o reconhecem como herança. Ele se compadece e Ele dá a oportunidade. Amado, o desejo do Senhor é que encontremos satisfação nele. E que nele você esteja completo. Que não haja necessidade de procurar em outro lugar algo para te completar, mas que nele, somente nele, você entenda: o Senhor é a minha herança. É a minha herança, eu não tenho outro bem além dele. Que ele seja suficiente para você. E aí, amado, nós vamos entender através dessa parábola que, se for necessário desfrutar de alguma herança que não seja essa herança que o Senhor tem, para reconhecer que Ele é tudo, e somente nele temos o que necessitamos, o Senhor permite. Ele permitiu que esse jovem fosse, Ele permitiu que esse jovem caísse, que ele fosse lá para junto dos porcos, que ele desejasse comer a comida dos porcos, para então reconhecer que o Pai tinha tudo, que o Pai era suficiente. É somente nesse momento que os olhos dele se abrem. É somente nesse momento que ele reconhece que o Pai era suficiente. Às vezes, amado, se o Pai tivesse falado para ele: olha, eu não vou fazer isso. Se o Pai tivesse obrigado, se o Pai tivesse entrado em acordo com ele, ele estaria ali, mas ele não estaria contente e ainda assim não estaria desfrutando da herança que ele tinha. Mas a partir do momento que ele vai para longe, ele valoriza o Pai, porque ele reconhece que o Pai tinha tudo. E que onde ele estava já não tinha mais satisfação, não tinha prazer, não tinha alimento, que é o básico para ele. Esse filho não reconhecia o pai como herança e não valorizaria tudo o que tinha no pai se a circunstância que ele enfrentou tivesse sido evitada à força por seu pai. As circunstâncias, amados, que é só entre você e Deus. Mas se o Senhor deixou essa parábola para nós, é para que nós venhamos a aprender com essa atitude e não repeti-la. É para que nós venhamos viver intensamente na presença de Deus e reconhecer que ter o Senhor como herança é abrir mão da herança que o mundo dá ou da herança terrena, por compreender que já temos tudo no Pai. Então, abra mão de qualquer herança que você porventura tenha vontade de pegar antes da hora, prazeres que você queira satisfazer antes da hora, e encontre satisfação no Senhor. Encontre satisfação no Senhor. E aí você vai perceber, amado, que o filho mais velho fica revoltado com essa situação. Nós vemos uma atitude louvável, ele não pediu ele não pediu junto com o filho mais novo. Mas quando o filho mais novo retorna, ele fica triste porque o pai está dando uma festa. E ele questiona isso. Amado, e uma palavra que o pai diz ao seu filho, muito forte, e é para nós hoje também. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. É isso que eu quero deixar para você que está na presença de Deus. Você que está firme na presença do Senhor. Muitas e muitas pessoas voltarão para a casa do Senhor e elas precisam encontrar em você uma referência de irmão mais velho que está ali para abraçar, apoiar, sabe? Pegar roupa, vestir, dizer: meu irmão, eu estou aqui com você, meu irmão, conta comigo. O que o filho mais novo não precisa
de irmãos mais velhos que fiquem olhando na cara e dizendo: Ipu, quebrou a cara, bem feito. Os filhos mais novos, pródigos, eles não precisam disso, eles já têm a acusação do diabo, eles já têm a própria circunstância contrária. Ele precisa encontrar em nós, que somos irmãos mais velhos, que já estamos na casa do Pai há mais tempo, que já sabemos o que é ter a herança no Pai e reconhecer que o Pai é herança. Ele quer encontrar um apoio. E você que está firme na casa do Pai, essa mensagem também é para você. Seja a referência de irmão mais velho. Porque o Pai está dizendo: filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Então, você tem uma herança que não se indestrutível, né? Que não se acaba, que é eterna. E você tem o privilégio de estar sempre com o Senhor. Filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então, não fique com ciúme do filho mais novo. Abrace o filho mais novo, receba o filho mais novo, seja referência de irmão mais velho. E possamos desfrutar dessa herança que o Senhor tem nos dado, que é Ele mesmo. Amém? Que o Senhor venha falar mais e mais ao teu coração, que você esteja meditando nessa passagem e que você, amado, seja fortalecido no Senhor nesse tempo. Que você seja aquele que vai estar, sabe, com os braços abertos para receber aqueles que o Pai enviar. Aqueles que o Pai tanto aguarda, tanto deseja que retorne para sua casa e reconheça Ele como herança. Que Deus abençoe a sua semana e que você seja um instrumento de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém?